sejam bem-vindos à edição de novembro da Fala é Nossa! E nessa edição falaremos sobre o Dia Internacional da Consciência Negra, o apagamento cultural do povo preto e o bairro da Liberdade. Falaremos também sobre Chaguinhas e a nossa querida madrinha Eunice. Tudo isso depois da vinheta. Nessa edição de novembro, iniciarei fazendo uma pergunta. Muito se fala sobre Zumbi, que ele foi um líder, guerreiro, valente, forte. Mas agora eu te pergunto, você já ouviu falar em Dandara? Dandara dos Palmares foi uma guerreira, capoeirista, esposa de Zumbi dos Palmares, que junto com ele liderou um dos maiores quilombos no Brasil, no período colonial, o Quilombo dos Palmares, localizado no estado de Alagoas. Vamos saber o que os nossos colegas aqui da escola sabem sobre esse tema? E para isso, nosso amigo Diego entrevistou alguns alunos. E o tema de hoje é Consciência Negra. Vamos entrevistar aqui alguns dos nossos colegas para saber se eles sabem um pouco mais sobre esse tema. Vamos lá? Você sabe me dizer quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares foi um guerreiro brasileiro e um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares. Certo, agora alguém sabe me dizer quando que foi Zumbi dos Palmares morreu? Sim, dia 20 de novembro. Ei, alguém aqui sabe me dizer quem é a Dandara? A mulher de Zumbi dos Palmares. Manu, é com você. Já imaginou perguntarem para você qual é a sua origem? Da onde você veio? De que lugar seus avós e bisavós vieram? E você não saber responder? Isso é uma das características do apagamento cultural. Mas o apagamento cultural que o negro sofreu e ainda sofre não consiste só nisso. Ele vai muito além. Estima-se que até 1888, ano da abolição da escravidão, tenham chegado cerca de 4 milhões de pessoas escravizadas no Brasil. Um exemplo de apagamento cultural do povo negro ocorreu no famoso bairro japonês da Liberdade. Sim, o bairro da Liberdade. Ali foi o primeiro bairro a receber os negros, que recebiam sua carta de alforria. Em busca de aluguéis mais baratos que a região fornecia, os imigrantes japoneses começaram a dominar aquela região todinha e o negro começa a ser apagado. Mas para falar um pouco sobre a liberdade, conversei com o historiador e escritor Abílio Ferreira. Vamos conferir? E hoje estou aqui no Centro Cultural Vergueiro, com a presença de Abílio Ferreira, que nasceu em São José do Rio Preto. Ele é escritor e autor de diversas obras, tendo como fio condutor a temática história do povo preto. Uma das principais lutas de Abílio é a preservação histórica e cultural do povo preto. E é por essa razão que viemos hoje aqui pedir que o Senhor nos ajude a explicar e entender o que realmente aconteceu com o povo preto que habitava o bairro da Liberdade antes da chegada dos japoneses. De 1554 até por volta de 1870, por aí, São Paulo é o triângulo. E o que ficava fora do triângulo é periferia. Então, Várzea do Carmo, região que mais tarde vai ser região do Bexiga, da Bela Vista, a Liberdade, são lugares periféricos. E as pessoas vão se instalando nesses lugares, as pessoas de baixa renda, naquele caso, no tempo da escravidão, pessoas escravizadas, vão se instalando nos lugares onde a terra é mais barata, né? Perto de declives, perto das margens dos riachos e lugares periféricos, como é o caso da Liberdade. O que aconteceu foi que, com a imigração japonesa, e a partir da metade do século XX, eles constroem um território, uma narrativa de cunho comercial, né, e turístico, para caracterizar aquele local como um bairro japonês ou um bairro oriental. E agora em 2018, em junho de 2018, um empresário proprietário de um desses sobrados resolveu demolir esse sobrado, né, que já estava localizado num lugar de interesse arqueológico, para construir um shopping, né? Então, essa obra do shopping foi embargada e esse empresário foi obrigado a contratar uma empresa de arqueologia para fazer escavações ali.
E nessas escavações foram encontradas o que a gente chama de remanescentes humanos. 9 remanescentes, né? E isso despertou o interesse da opinião pública por debater esse lugar, até porque as pessoas começaram a se perguntar o seguinte: como é que a gente nunca soube, né, como é que a gente conhece esse bairro como um bairro japonês, e agora se descobre essas ossadas, né, um bairro construído em cima de um cemitério de pessoas escravizadas, né, que agora culmina, nesse exato momento, com a iminência da construção do Memorial dos Aflitos, né, que vai ser um centro de referência que vai ser construído ali no terreno onde foram encontrados esses remanescentes. Muito obrigada, Abílio, por sua participação. Vou contar um pouquinho para vocês agora a origem do nome Liberdade. Existiu um cabo da Marinha que, devido a reivindicações por igualdade salarial, foi condenado à morte. O nome dele era Francisco José dos Chagas, mais conhecido como Chaguinhas. Vou explicar melhor. Chaguinhas, depois de liderar uma revolta lá em Santos, foi condenado à forca. Como era da capital, teve que cumprir a sua pena em São Paulo. Acontece que, ao ser pendurado, a corda quebrou e o povo começa a gritar: liberdade! Liberdade! E mais uma vez isso ocorre e o povo grita novamente: liberdade! Liberdade! E vocês não vão acreditar, mais uma vez eles gritam: liberdade! Liberdade! Naquela época, quando rompia-se a corda, deixavam livre o apenado. Só que isso não ocorreu com Chaguinhas. Ele foi espancado a pauladas diante de uma multidão que gritava liberdade. E é por isso que, segundo historiadores, o bairro da Liberdade tem o nome Liberdade. Conheci a Capela dos Aflitos, que foi construída em 1779. É um local de resistência, pois sobrevive ao desprezo cultural do bairro. Segundo historiadores, foi o local onde abrigou Chaguinhas, assim que ele chegou de Santos para sua punição. E na frente do quarto, onde ele ficou detido, fiéis atualmente depositam seus pedidos e agradecem as graças alcançadas. Pois para muitos, além de martir, ele se tornou um santo. Na ocasião, conversei com o padre Luiz Fernando sobre o apagamento cultural do negro. Então, antes da elite chegar, essa comunidade, seja escrava, seja de homens e mulheres livres, havia um grande trânsito aqui. Quando chega o início da modernidade, do mundo industrial, de construir a cidade, então o que a gente percebe é isso: a construção da cidade, hoje é chamada Selva de Pedra, vai afastando os negros para outras regiões, que hoje é muito comum dizer que é o territórios negros. Então a gente encontra aqui ao lado o Lavapés, que é o bairro do Cambuci, a gente encontra lá indo para a Zona Norte, Peruche, Casa Verde e assim por diante. Então o afastamento dos negros do centro da cidade em evolução faz com que a gente compreenda então que a cidade se renova, mas ao mesmo tempo destrói essas imagens, essas construções, que é isso que tem sido chamado então de apagamento da história. E é lógico que não poderíamos sair do bairro da Liberdade sem falar na madrinha Eunice. Dançando com saia rodada, turbante, colares e pulseiras. É assim que está representada em uma escultura de bronze, de aproximadamente 1,70 m de altura e 60 centímetros de largura. E para contar um pouco mais sobre essa grande representatividade do povo preto, nossa amiga Alaina mostra pra gente mais da história dessa figura tão importante para o samba paulistano. Oi pessoal, hoje estamos aqui na Liberdade, região conhecida por ser o reduto da imigração japonesa aqui no Brasil. E é aqui que ocorre um dos maiores apagamentos culturais do povo negro. Essa região, na época do Brasil colonial, era habitada por descendentes de homens indígenas e negros escravizados, que no decorrer dos tempos tiveram suas vozes e corpos silenciados. Vocês lembram da nossa edição de fevereiro, onde a nossa amiga Karine conheceu o Sambódromo do AIMB e a Fábrica do Samba, onde acompanhamos todo o percurso do carnaval?
Então, tudo isso tem início com essa senhora aqui. Deolinda Madre, mais conhecida como Madrinha Eunice, foi sambista e ativista do movimento negro. Foi fundadora da escola de samba Lava Pés, a primeira escola da capital paulista. Sua estátua, localizada aqui na Liberdade, foi inaugurada dia 2 de abril de 2022 e sua escultura foi produzida por Lídia Lisboa. E a nossa dica cultural é o livro Indivisível, de Marília Mars, que conta a história de Chaguinhas e o bairro da Liberdade, por meio de ilustrações. E, inclusive, está aqui na nossa biblioteca. Um beijo, gente! Se você gostou da nossa edição, já deixe seu like, se inscreva em todos os nossos canais e não esqueça de compartilhar. Até a próxima edição! Sou filho da noite, odé, fiel soldado, um corpo fechado. Um dia fiz revolução, batalhei por igualdade no horizonte da nação. Sonhos sufocados na prece que acendeu, o milagre renegado quando a corda se rompeu.